Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Dessa vez eu prometi e cumpri, eu trouxe de volta aqui o que eles vieram na semana passada. Eu brinquei chamando de dupla dinâmica. São um casal extremamente simpático, maravilhosos e fluiu muito e a gente não conversou nem a metade do que queria. São Iago Brito e Kaline Ferreira. Eu vou falar um pouco sobre o currículo desses dois. Iago, técnico em radiologia, biólogo, pós em tomo, ressonância, neurociência, doutor honoris causa em radiologia. E Kaline, biomédica com habilitação em imaginologia, técnica em radiologia, pós em mamografia, que era um desejo grande que a gente tinha aqui, né, Kaline, de ter aqui em Açu. Tomografia, ressonância e hemodinâmica. Pessoal, foi muito bom a semana passada. Vocês não têm ideia do quanto eu gostei daquele programa. É por isso que eu gostaria de puxar um pouco mais de algumas coisas de vocês, né? Vocês são fantásticos. Por favor, deem os primeiros contatos com os nossos ouvintes e que a gente já vai começar. Muito obrigada pelo convite, agradeço demais, mais uma vez. E é sempre um prazer estar aqui. Coisa boa. Sempre uma grande satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Maravilha. Esses dois, eles trabalham também em João Pessoa e em Pau dos Ferros, em hospitais de trauma, então conhecem muito sobre o assunto, bastante, né? Eu fiquei até sabendo de coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar no outro programa. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá na nossa plataforma do YouTube. Vocês digitam podcast Papo Saudável, precisam digitar o podcast antes. Podcast Papo Saudável, que vocês vão chegar no nosso canal. E vocês vão ver lá a primeira entrevista deles, que foi na semana passada. Eu queria começar direto aqui, perguntando onde vocês decidem quem, vocês têm um padrão maravilhoso aí de conhecimento. Quando é que eu indicaria? Porque na vez passada a gente falou muito sobre radiografia e tomografia. E a gente descobriu que em traumas, por exemplo, a tomografia é básico. A radiografia não consegue ver muita coisa. A radiografia é um exame, eu não sei se eu estaria sendo exagerado se eu dissesse que ele está um pouco ultrapassado. Não é que é ultrapassado, em alguns casos ele ainda pode ser utilizado, mas se você tem condições de escolher entre um e outro, né, seria muito mais interessante escolher sempre a tomografia, que tem muito mais detalhes que você consegue ver. Mas e onde é que entra a ressonância nessa história, pessoal? E grávidas, elas podem fazer radiografia, tomografia, ressonância? Me fala um pouco disso. Falando um pouquinho de onde a radiografia é utilizada, nos hospitais a gente utiliza radiografias em situações como, por exemplo, pacientes em leito de UTI, pacientes internados, que muitas vezes eles não podem se deslocar até um tomógrafo, e a radiografia, devido à sua tecnologia, a gente tem equipamentos portáteis. Sim. Outra utilização, que inclusive o Kaline é especialista, é a utilização dentro de centros cirúrgicos. A gente não consegue ter o médico fazendo uma cirurgia e ter um tomógrafo lá dentro. Sim. Então nós temos radiografias de equipamentos específicos, chamado de arco cirúrgico, no qual vai ser utilizado para aquele momento da cirurgia e casos simples, uma suspeita de fratura de mão, fratura de pé, joelho, em estudos mais iniciais. Inclusive é muito comum o médico ele solicita a radiografia e depois solicita a tomografia. Então a radiografia acaba se encaixando em situações mais simples, mais específicas, mas o serviço que ele oferta, a cidade que ele oferta, a radiografia, a tomografia, para o médico é amplamente melhor para o diagnóstico ele ter a tomografia, porque ele vai ter um diagnóstico mais preciso, mais imagens e uma visão por todos os ângulos. Porque como a gente falou, o tomógrafo ele gira 360 graus em torno do paciente. Então, um exemplo do trauma, o paciente chega numa maca da SAMU. Como a gente faz uma radiografia daquele paciente? É todo um malabarismo, a gente não consegue fazer direito. Já na tomografia, a gente deita o paciente na mesa, controla tudo pelos computadores, o equipamento consegue girar e ter imagens muito mais precisas. E com relação à questão das grávidas,
A radiação, ela faz um processo de ionização no corpo humano, então ela tem o poder de, se utilizada de maneira errada ou em altas doses, de destruir células. E a paciente grávida, obviamente, ela está num processo de mutação celular muito grande devido ao feto que está dentro dela. Então esse cuidado, ela deve ser redobrado, mas não existe nem a radiografia, nem a tomografia, um empecilho geral para que uma paciente faça esse exame. O que a gente sempre pede é: sempre informe ao médico se você está grávida ou com suspeita de gravidez, porque ele vai identificar se existe algum outro exame que substitua a radiografia ou a tomografia, como por exemplo o ultrassom, que não trabalha com radiação, ou a ressonância, que não trabalha com radiação, ou o próprio exame de anatomia palpatória, onde ele vai tocar ali, fazer a clínica médica e conseguir ter um diagnóstico mais preciso. Então a paciente que está grávida, ela não é impedida de realizar o exame. Então, se você está grávida, suspeita de gravidez, sofreu um trauma na cabeça, o médico está com suspeita ou ele vê a necessidade de fazer um exame, você vai fazer a radiografia, você vai fazer a tomografia e não vai ter problema nenhum, nem para você, nem para seu bebê, até porque existem estratégias que nós técnicos conseguimos fazer para protegê-la e proteger o seu bebê dessa radiação ionizante. Como os aventais de chumbo, por exemplo, né? Aventais de chumbo, controle das doses, então a gente pode utilizar doses de radiação específicas para aquela necessidade, enfim, e entender que a radiação também, apesar de existir a radiação, chamamos de radiação secundária, a radiação ela é concentrada naquela região. Então, nesse exemplo, a mesma paciente grávida, o abdômen dela não seria irradiado, a gente pode colocar o avental de chumbo, porque o chumbo vai bloquear esses feixes de radiação, diminuir esses feixes de radiação e o exame pode ser seguro, mas sempre é importante informar ao médico essa necessidade para ele fazer a avaliação do custo-benefício. A informação que eu tinha era que, principalmente nos 3 primeiros meses, seria mais danoso, né? É mais danoso. De teratogenia, por exemplo. Exato, porque o processo de mutação celular, ela está ainda mais rápido, então as células elas são um pouco mais sensíveis à radiação e realmente, se necessário, deve ser evitado. Mas se o médico avaliar o custo-benefício, ele pode sim solicitar. É importante destacar essa questão mesmo da justificativa médica. Então, se a paciente ela sofre um trauma e ela está numa gestação, mesmo no primeiro trimestre, que corre um risco, mas é avaliado, o médico avalia o risco-benefício para essa paciente. Então, qual o risco e o benefício que esse exame vai trazer para ela. Então, se ela não realizar o exame, não identificar uma possível hemorragia, então o risco é bem maior para essa paciente do que esse exame de imagem, que são probabilidades de acontecer. Então, a gente trabalha com probabilidades. Tem probabilidade de ter um risco para o feto? Tem. E tem probabilidades de não ter. Então, realmente é avaliado esse risco-benefício. Perfeito, muito bem explicado. Quando você falou agora, Iago, inclusive sobre que os exames mais simples, como por exemplo uma possível fratura de pé, eu me lembro também que mesmo assim, você falou isso no outro programa, né, que às vezes você, e Kaline até sugeriu aquela imagem como se o osso estivesse explodindo, né, quebrando em vários pedaços, e a radiografia não conseguiria mostrar com qualidade, já a tomografia seria essencial para se poder fazer uma cirurgia ali, não é verdade? Exato. A radiografia, ela, apesar de ser amplamente utilizada nessas situações, mesmo assim ela tem suas limitações, porque as imagens elas são poucas. Então nós trabalhamos em média com 2 a 3 imagens daquela região. E às vezes são fraturas pequenas, em locais difíceis. Já a tomografia, como ela consegue ter imagens por todos os ângulos, o médico, além de conseguir ter um diagnóstico obviamente mais preciso, ele já consegue encaminhar isso para fazer um planejamento cirúrgico, enfim, o amplo de estudo é muito maior. Como eu até falei, é muito comum que eles muitas vezes solicitam a radiografia, não consegue identificar aquela lesão e aí ele acaba solicitando a tomografia ou a ressonância, enfim, ou ultrassom, porque muitas vezes, mesmo em exames básicos, a radiografia não consegue ver, ela não consegue ver com precisão, a tomografia acaba ajudando nisso. Nós falamos muito sobre, desde o programa anterior até agora, sobre pancadas na cabeça, que seria interessante fazer uma tomografia para diagnosticar certos problemas. Eu queria descer um pouco mais e falar agora sobre abdômen principalmente. Kaline, você que trabalha com essa parte de trauma e tudo mais, é muito comum o paciente sofrer algum tipo de pancada, algum tipo de um acidente, seja lá em que for, e que de alguma forma possa
gerar traumas no abdômen e que a tomografia possa vir a diagnosticar? Sim, muito comum. Não só abdômen como tórax, né? Então a gente vem aí, como eu até havia falado no programa anterior, o protocolo de trauma. Então é muito importante realizar quando um paciente sofre um trauma, tanto a tomografia de crânio como tórax, abdômen e pelve. Porque é importante ressaltar que nesse trauma, no tórax, por exemplo, arcos costais, né, uma costela, ela pode fraturar e aí vir a perfurar o pulmão. E aí nessa perfuração pode causar um pneumotórax, que é a presença do ar, pode causar um hemotórax, que é a presença do sangue. Então, isso é muito importante ressaltar essa preocupação. Já no abdômen também existe essa preocupação do pneumoperitônio, do hemoperitônio. Então, é muito importante que a gente venha a investigar nesses casos com a tomografia, sim, esse possível trauma desses órgãos, fraturas e aí, então, o sangramento. E nada disso daria para se ver com a radiografia, por exemplo? De jeito nenhum. É muito importante e é essencial a tomografia. E para os pacientes, feito o meu amigo Arildo, que de vez em quando tem uns cálculos renais meio violentos aí, fazem ele ficar cheio de dor, isso ajudaria? Demais, demais. Então, os cálculos aí a gente consegue visualizar, né, nos rins, e aí quando ele já tá, saiu aí do rins, vai descendo ali no canal, e aí impactou ali, aquele cálculo é um pouquinho maior, ficou preso ali no canal, vem uma crise gigantesca aí de dor, que dói bastante. Então é necessário sim realizar a tomografia. O laudo dessa tomografia vai vir ali explicando o tamanho, densidade desse cálculo, tudo bem direitinho, para poder o médico chegar no diagnóstico preciso realmente para aquele paciente, porque é individualizado, né? Cada paciente é um paciente. Você tocou num ponto muito interessante. Em odontologia, se diz que as radiografias, as panorâmicas ou não, elas têm uma distorção de 25% a 40%. E a tomografia não, a gente nem a medida exata, a gente mede em centésimos de milímetros, né? É assim também na área médica, ou seja, a radiografia também tem distorções e é algo que a gente não pode confiar muito naquelas medidas, e já a tomografia tem as medidas bem precisas? Isso. É importante entender que nosso corpo ele é repleto de sobreposições. Nós temos um órgão por cima do outro. Então, exemplo do tórax. Então, a gente vai ter nossas costelas, que vai proteger os pulmões, mas nós temos ali coração, nós temos aorta, enfim, diafragma, diversos órgãos. Então, a radiografia vê todos eles de uma vez. Já a tomografia é como se a gente conseguisse separar e estudar. Como se a gente conseguisse, não, a gente consegue no 3D. Então a gente separa só seu coração, a gente separa só sua costela. Sem usar o contraste, a gente vê especificamente determinada veia. Então é um estudo muito mais específico, muito mais detalhado. Um exemplo clássico, fratura de costela, queda de cavalo, acidente de moto, muito comum. Fratura costela, faz radiografia de tórax, fica em dúvida, difícil ver. O paciente vai para casa, vai dormir, vai seguir sua vida com dor. Aquilo pode perfurar, causar um trauma, causar um dano que pode se tornar até fatal ou irreversível. Já a tomografia é quase impossível que o médico ele não veja a fratura, porque é como se o exame ele mostrasse ali, é muito fácil a identificação. E o estudo do abdômen também. Então, a tomografia de abdômen ela é muito utilizada, porque é uma região relativamente pequena, onde nós temos muitos órgãos. Então, crises de apendicite, suspeitas de cálculo renal, cirurgias para pâncreas, fígado, tudo isso a tomografia consegue identificar. São todos esses. Existem muito mais órgãos nessa região, mas a radiografia não consegue ver nenhum deles. Então a tomografia você vai ver desde os rins, uretério, uretra, bexiga, fígado, baço, rins. Ele consegue ver todos esses órgãos para entender o seu funcionamento, saber como estão. E é algo que, se comparado com a radiografia basicamente não vai conseguir ver literalmente nada. A radiografia vai ver um pouco dos gases que estão ali e basicamente isso. Eu acho fantástico, sabe? Vocês são muito jovens, talvez vocês não tenham conhecido, mas se conheceram. Essa é da época de Arildo e eu. Jornada nas Estrelas, né? Então tinha uns filmes fantásticos que os caras passavam uma máquina e conseguia ver dentro do corpo. E aquilo se tornou, na verdade, a tomografia. Naquela época não existia tomógrafo. E eu acho isso fantástico porque a gente tem isso à disposição hoje em dia. Então, quando a gente tem um avanço da tecnologia na medicina ou na odontologia, na área médica de uma maneira geral,
e a gente não usa, é como se a gente estivesse trabalhando ainda com a medicina e a odontologia do século passado, né? Então é muito prazeroso quando a gente tem à nossa disposição coisas mais evoluídas, né? E o que vocês sugeririam mais para perturbar o juízo de quem está no equilíbrio e querendo comprar equipamentos? Calibre já estava dizendo ali, vamos comprar um mamógrafo. Tem que comprar uma. Cidade precisa. A tomografia, a radiologia, de maneira geral, ela ajuda a salvar vidas. São os olhos da medicina. Em muitos casos, precisa da imagem, necessita da imagem. E a tomografia é essa evolução, como também nós temos a ressonância, que para casos específicos pode ser ainda melhor, como também nós temos os exames com contraste. Enfim, a radiologia é muito... A mamografia, que precisa, o senhor não vai desistir dessa ideia, vai trazer o mamógrafo para sul também, porque precisa e realmente ajuda a salvar vidas. A área da imagem, no período que sofremos da pandemia, ajudou muito, porque se tornou padrão. Raio-x de tórax, radiografia de tórax. Em uma cidade como a sua, que não tinha tomografia na época, era muito comum radiografia de tórax. Mas a tomografia de tórax ajudou a salvar muitas pessoas. E muitas vezes aquele diagnóstico ele fica incompleto. Então, o exame de tomografia realmente ele vai ajudar a salvar a vida do paciente. Na época da pandemia, eu mesmo fui um paciente do Covid, uma evolução meio complicada em V, como eles chamam, né? Quase morre e depois sobe rápido. E realmente eu precisei de tomografia e lógico que não pôde ser feito em Açu, já que a gente não tinha tomógrafo. O tomógrafo está aqui em Açu somente há uns 5 ou 6 meses, né? Isso seja um início de muitos equipamentos e muito mais venha por aí, né, para que a gente possa entregar isso para a nossa população. É uma região enorme. Eu costumo dizer, pessoal, que a nossa região ela é como se fosse uma só. Se você prestar atenção, os nossos hábitos são muito parecidos, de Aldo Rodrigues, Pendências, Carnaubais, até Macau, Guamaré, passando por Triunfo Potiguar, Paraú, Campo Grande, Angicos, Lages, Fernando Pedrosa, todas as cidades, Pedro Avilino. Parece que nós somos uma cidade só, no final das contas, né? Às vezes até são cidades que você parece que está entrando e saindo noutra, como Pendências e Aldo Rodrigues, são quase emendados, né? De tão próximos que estão. Então essa região nossa, que soma perto de 200 mil habitantes, é inadmissível que a gente não tenha uma quantidade X de equipamentos, e eu concordo com vocês, eu acho que é necessário sim que esses equipamentos venham até nós. Um mamógrafo, Kaline, me fale um pouco dele, que eu sinto uma certa paixão sua pela mamografia, até porque você fez pós em mamografia também. Como é que ele funciona? Para que serviria para as mulheres? Então, o mamógrafo... E só para as mulheres ou não? Não, os homens também realizam mamografia, né? Vou falar mais adiante. Então, o mamógrafo, ele é uma radiografia, na verdade. A mamografia, ela é uma radiografia, é um raio-x da mama, né? Então, vai ser colocada a mama ali numa placa, digamos assim. O mamógrafo, ele tem uma placa e uma bandeja, que essa bandeja vai comprimir essa mama. Vai ser colocada a mama ali em cima daquela placa e aí uma bandeja vai comprimir, vai fazer uma compressão. A mamografia, ela é bem temida por algumas mulheres, justamente por esse receio da compressão, esse receio da dor. Mas é importante falar que essa dor ela é relativa. Existem mulheres que são mais sensíveis e outras que não. Então não tem como a gente dizer se isso vai doer ou não vai doer. Mas o exame ele é muito rápido e tem uma importância gigante. Então é muito necessário que as mulheres realizem sim a mamografia. E é importante falar que o câncer de mama, né, ele é hoje um dos cânceres que mais mata no Brasil. Então, é importante que a gente diga que a mamografia, ela consegue identificar um nódulo antes dele ser palpável. Então, é importantíssimo que a mulher realize a mamografia. Então, seria uma vantagem gigante para a população. Pergunta burra que eu vou fazer agora para você. Mulheres que usam próteses de silicone podem fazer mamografia? Podem e devem.
é muito importante, sim, que elas realizem a mamografia. É importante também que ela informe ao profissional que ela tem uma prótese de silicone, porque vai ser feito de uma forma diferente daquela mulher que não tem prótese de silicone. Então, a gente realiza uma manobra, que chama manobra de Eclub, que a gente vai distanciar essa prótese, né, para que a gente vai fazer numa mulher que não tem prótese de silicone, a gente realiza 4 imagens. Porque a gente faz 2 posições em cada mama, então são 4 imagens. Numa mulher que ela tem prótese de silicone, a gente vai fazer 8. Porque primeiro a gente vai fazer as imagens com a prótese de silicone, comprimindo toda a mama com a prótese, e depois a gente vai fazer a manobra, onde a gente vai distanciar a prótese e realizar essa compressão apenas no tecido mamário. Interessante. Então, é muito importante porque o médico precisa visualizar essas 2 imagens, tanto com a prótese e só com o tecido mamário. Meus amigos, nós estamos chegando no final de mais um programa. E eu queria que vocês passassem, por favor, as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Dizer que foi maravilhoso ter vocês aqui nesses 2 programas. Vocês não têm ideia do quanto. Eu acho que todo mundo vai me elogiar. Quando eu for fazer uma compra no supermercado ou alguma coisa desse tipo, as pessoas vão falar disso, né? Então, por favor, vocês tenham um tempo para falar com os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, dizer que é uma grande satisfação e sempre que precisar, estaremos aqui. E também a gente utiliza nossas redes sociais, no Teocondo Caulino, para esclarecer dúvidas. Então fica até um tema futuro aí sobre os medos que envolvem as radiações. Muitas vezes a pessoa não quer fazer uma tomografia porque tem medo do equipamento, é muito fechado, tem radiação. Então não tenha medo. Nós somos profissionais, estamos preparados para lhe atender bem, para cuidar de você. Sim. Então, não tenha medo. O exame vai lhe ajudar, não vai lhe causar nenhum problema. E tudo que precisar, só pode seguir a gente nas redes sociais, pode perguntar pessoalmente. Só convidar aqui, vamos estar mais vezes para esclarecer todas as dúvidas, todos os medos que envolvem a radiação. Vocês querem deixar o Instagram de vocês? O meu é @IagoBrito1. Iago Brito 1. Iago com I mesmo, IAGO. Brito 1. Faço minhas palavras de Iago, né? Agradeço demais pelo convite. Toda à disposição mais vezes, sempre que quiser, só convidar que a gente tá aqui. Acho que tem bastante tema aí que a gente pode falar, que pode trazer realmente. E pode até pedir aí sugestões, né? Perguntas à população, dúvidas que eles tenham, para que a gente possa retirar essas dúvidas. E pode seguir a gente nas redes sociais, perguntar, tirar qualquer dúvida, que a gente vai estar sempre à disposição. E aproveitar também para fazer um elogio ao senhor, pela sua dedicação, sua coragem e seu trabalho para ajudar a salvar vidas. O que o senhor faz durante toda a sua carreira como dentista e faz com esse investimento na tomografia é algo que revoluciona a história da saúde da cidade. A sua uma cidade antiga, um vale com mais de 100 mil pessoas ao redor, com a cidade com mais de 60 mil pessoas, e não ter um tomógrafo, quantas pessoas não poderiam ter sido salvas pelo diagnóstico do tomógrafo nesses últimos anos? E a cidade não oferta isso. O tempo que teve que se deslocar para Mossoró, para Natal, e um diagnóstico que era fácil, que um tomógrafo com a tomografia conseguiria identificar em 10 minutos, foi tirada a oportunidade. E quando a gente tem um tomógrafo na cidade, o senhor está dando a chance daquele paciente ter um diagnóstico mais preciso e ter literalmente a sua vida salva. Então o que o senhor fez e está fazendo com o tomógrafo aqui em Açu é ajudando a salvar vidas. O que vocês não sabem é que esse casal aqui, ele já se disponibilizou para nós aqui no Equilibrium, para quando houvesse necessidade de alguém precisasse de um exame e fora de horário em que a clínica não estivesse aberta, eles se disponibilizaram para servir a população. Então eles são pessoas extremamente honradas nisso daí. Meus amigos, muito obrigado por mais um programa que vocês nos receberam em suas casas. O telefone da Equilibrium, caso vocês queiram entrar em contato conosco, é o 996962122. E o Instagram é o Equilibrium Açu, com 2 S no Açu, tá? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.